Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre o planejamento estratégico. As principais perguntas que precisamos fazer, que são: onde estou, para onde quero ir e, claro, como chegar lá. É exatamente a partir deste planejamento que nós te daremos os melhores caminhos, como chegar aos objetivos e atingir o sucesso almejado. E para facilitar a adaptação e implantação do seu planejamento estratégico, listamos aqui 8 etapas para facilitar toda a linha de gerenciamento das suas ações, que são: primeiro, falando sobre a identidade organizacional da sua empresa. Segundo, distinguindo quais são os pontos fortes e fracos, desenhando o seu mapa estratégico, traçando suas metas e objetivos, envolvendo a sua equipe, definindo ações, definindo também os controles e o monitoramento e, claro, todos os ajustes e avaliações. Primeiro, vamos falar aqui da identidade organizacional. Já como muito bem sabido por todos, nós temos esses 3 pontos que são a missão, visão e valores. Esses são os pilares que se baseiam todas as normas de sua empresa e a atitude dos colaboradores. Infelizmente, muitas empresas, em sua fase inicial, não dão o devido valor para esses 3 pontos. Ou seja, quando nós determinamos inicialmente já a missão, a visão e os valores, isso vai nos facilitar a seguir todas as nossas ações estratégicas com base nisso. Porque é muito comum hoje acontecer, principalmente nas reestruturações de empresas, toda aquela nomenclatura nova, aquele rebrand, ou seja, mudança de marca, que não segue os valores, a visão inicial do fundador ou dos fundadores da empresa. Isso também acontece quando os gestores criam planejamentos estratégicos, planos de ação, que não estão ligados principalmente a esses 3 pilares. Isso também é muito comum em vários cases que eu já acompanhei em algumas empresas e, claro, em nossos treinamentos, muitas pessoas falando sobre isso e principalmente que os projetos que muitas pessoas, muitos gestores tentam implementar ou revisar em sua empresa acabam não seguindo essas diretrizes e precisam, no meio do caminho, serem revisitados e redesenhados para se adequar à alta gestão da empresa. Ok? Segundo ponto, nós vamos falar sobre os pontos fortes e fracos. E para isso, nós utilizamos a matriz SWOT, já muito conhecida no mercado, onde nós mapeamos algumas ações a serem feitas com base numa análise interna e externa da sua empresa. Quanto mais estruturado e participativa essa dinâmica, mais preciso e bem-sucedido será o seu planejamento. Na matriz SWOT, nós temos pontos que são: primeiro quadrante, as forças, ou seja, os pontos onde a sua empresa, o seu negócio, ele é um diferencial no mercado, de que forma que ele agrega isso aos clientes, o que ele é de força para os seus colaboradores e o que isso reflete de dentro para fora da sua empresa. Aqui também nós vamos relacionar quais são as fraquezas, ou seja, quais são os pontos de melhoria, aonde a sua empresa não está agindo corretamente internamente. Alguns exemplos: falta de comunicação interna, falta de processos bem definidos, processos de qualidade não implementados. Então, esses são alguns itens onde você deve listar e que exatamente essa ausência impacta diretamente o mundo exterior, ou seja, parceiros, clientes e, claro, colaboradores. O terceiro são algumas análises de cunho externo, ou seja, para você identificar dentro do seu mercado de atuação ou que você quer participar, quais serão as oportunidades que farão o seu negócio decolar, reestruturar de uma forma consistente, de que forma você vai se adaptar e, claro, aproveitar todas essas oportunidades de mercado. E o quarto
são as ameaças, ou seja, esses pontos externos que impactam internamente a sua empresa e o seu negócio. Ou seja, concorrentes, novos entrantes, produtos de baixa qualidade que acabam concorrendo com o seu, e isso acaba ocasionando uma concorrência desleal, e vários outros fatores que devem ser analisados. E essa matriz SWOT, ela não precisa ser utilizada apenas para o seu negócio. É possível você também fazer algumas análises em cima de perfis profissionais, ou seja, você pode fazer uma matriz SWOT avaliando você mesmo como gestor. Isso você pode aplicar em várias situações da sua empresa. Basta você entender o conceito da matriz SWOT, não necessariamente para revisitar algumas questões para reestruturar o seu negócio, criar um novo negócio ou até mesmo produtos e serviços. Também são muito utilizados esses pontos fortes e fracos para reestruturar produtos e serviços na sua empresa. Ok? Terceiro item. É nesse ponto onde nós começamos a desenhar o seu mapa estratégico. Lembre-se, nós começamos a desenhar o SWOT. Depois do SWOT, nós utilizamos alguns critérios de BSC, ou seja, Balanced Scorecard, 5W, 2Hs, onde nós fazemos várias perguntas pertinentes ao que precisa fazer, quando fazer, como fazer, quanto vai custar. E isso é muito importante para nós criarmos o nosso mapa estratégico. E claro, para gerenciar a priorização de todas essas ações, utilizamos uma matriz GUT. Vocês percebem que aqui é uma linha do tempo do planejamento estratégico, onde começamos a partir da matriz SWOT, separando os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Um exemplo, nós podemos iniciar esse mapa estratégico selecionando uma lista de 5 pontos fortes, onde você vai relacionar de uma maneira muito simples uma frase específica que determine realmente quais são os pontos fortes do seu negócio, da sua empresa, dos seus colaboradores, ok? E, claro, dos seus produtos e serviços também. Aí também você pode separar os 5 itens que são de caráter fraco, 5 itens onde você pode aproveitar algumas oportunidades e mais 5 itens relacionados a ameaças externas frente ao seu negócio. Ok? Nesta parte, nós já mapeamos o SWOT e já começamos a selecionar. Vamos pensar da seguinte forma. Se nós colocamos 5 itens para cada um deles, nós teremos 20 itens a serem tratados no nosso planejamento estratégico, onde estes 20 itens podem virar 20 planejamentos estratégicos de uma maneira macro, porém serão 20 planos de ação. Ou seja, você vai abrir um plano de ação específico para cada item daquele. Se for pontos fortes, um item específico é para nós criarmos um plano de ação para mantermos esses itens cada vez mais fortalecidos e disseminados na empresa, para que isso seja um ponto estratégico, tanto de prospecção de negócios, relacionamento com clientes, melhorias operacionais e, claro, posicionamento junto ao mercado. Se forem pontos fracos, serão ações a serem criadas para reestruturação interna, oportunidades que vai envolver todos os departamentos da sua empresa e, claro, marketing, comercial, operacional, suporte, produção. É nesse momento que os planos de ação serão relacionados. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma matriz que eu criei de uma forma muito simples, mas que vai te ajudar bastante nesse mapeamento. Para uma segunda fase de qualificação destas 20 ações, nós temos o cunho de questões financeiras, de mercado, processos internos, aprendizado e conhecimento. E para cada item do seu planejamento, nós vamos fazer essas perguntas. O que devo fazer? Por que fazer? Onde vou fazer? Ou seja, onde ele será feito dentro da sua empresa ou fora? Quem é o responsável por essa ação? Quando vamos fazer? Num curto, médio ou longo prazo? E aí você determina se será em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não pode passar de 1 ano,
até porque o planejamento estratégico é anual. Como vou fazer e, claro, quanto. Todas as ações que você for atuar dentro da sua empresa, todas elas são possíveis de precificação, tanto de recursos como pessoas, como recursos externos, contratações, ativos, passivos, e isso tudo é possível mensurar dentro de um plano de ação. E claro, após esses 20 itens criados, nós teremos a priorização. E a matriz Gucci nos ajuda nesse sentido, a determinar qual o score para cada uma, onde nós vamos ter o item gravidade, urgência e tendência, que eu vou explicar melhor para vocês nos próximos passos aqui, ok? Nessa matriz, um detalhe, nessa matriz Gucci, é interessante porque nós conseguimos avaliar até que ponto um item fraco ele pode afetar os seus processos internamente, quando, se for num curto prazo, e nós colocamos avaliações se ele é grave de 1 a 5, se ele é urgente a ser executado de 1 a 5, e a sua tendência de piora ao longo das não execuções daquelas ações que precisam serem feitas do seu ponto fraco. Ou seja, se você multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, teremos uma pontuação de 125. Se for pontuação 1, 1, 1, nós teremos pontuação 1. E essa variação de 1 a 125 ela vai variar muito dependendo do ponto de ação dentro do seu planejamento estratégico. Ok? E para isso, nós vamos ter um mapa estratégico já muito bem definido, onde você vai ter todas as ações já meio caminho andado para serem executadas. Aqui, neste terceiro item das 8 etapas, é exatamente onde já nós conseguimos desenhar o nosso mapa estratégico, que eu vou mostrar agora a planilha que eu criei para você gerenciar inicialmente esses itens. E claro, ela pode ser melhorada de acordo com a sua necessidade. Vamos lá? Esta é a nossa planilha de mapa estratégico. Eu procurei montar esta planilha de uma forma muito simples e didática para que eu possa te passar todas as informações necessárias para você utilizá-la. Em seguida, essa planilha estará já anexada a esta aula e você poderá baixar e já fazer os exercícios específicos para a sua gestão estratégica. Bom, na primeira coluna nós temos a sequência. Claro que você vai listar aqui de uma maneira muito simples todas as suas ações e serão controladas dentro de uma sequência. Hoje tem 40 itens aqui, mas necessariamente se você precisar de mais, pode ser criada facilmente. Basta conhecer alguns itens básicos de configuração de Excel. Nós temos a categoria SWOT. Qual que é a categoria aqui? Ou seja, você vai escolher se ele é uma força, uma fraqueza, uma oportunidade ou uma ameaça. Então, quando você estiver começando, você pode iniciar pelas forças, depois fraquezas, oportunidades e ameaças. Nesse caso, você vai selecionar força, vai definir aqui nessa segunda coluna a perspectiva, ou seja, será a sua perspectiva com relação àquele item frente aos 4 itens do BSC, Balanced Scorecard. Ou seja, se ela é de cunho financeiro, se ela tem um impacto de mercado, se ela é um impacto inicialmente nos seus processos ou impacta diretamente no aprendizado do seu colaborador. Vamos a cada uma. Financeira é de que forma este item específico ele pode ser uma fraqueza, uma força. Vamos no exemplo da fraqueza. Se você tem uma fraqueza e isso impacta diretamente os seus custos, onde pode afetar diretamente a sua margem de lucro e rentabilidade do seu negócio, você vai escolher este item. Se o mercado, ou seja, são ações de fora do mercado que impactam na sua empresa e que precisam realmente terem essas ações específicas, porque elas vão ter um reflexo muito forte em questões de mercado. Ou seja, um produto, um serviço que precisa ser redesenhado, isso
é exatamente assim. Você vai ter que ter um impacto inicial numa perspectiva de mercado. Não será difícil você encontrar numa fraqueza, na categoria fraqueza, um item, por exemplo, melhoria de um produto X. Neste produto você pode ter uma fraqueza de cunho de mercado, pois o seu produto não está se adaptando às demandas de mercado, e também na parte de processos, onde você vai precisar rever alguns processos internos para ver se você vai conseguir redesenhar esse tipo de produto para o mercado. Então é muito comum que um item específico do seu plano de ação, que você já selecionou lá no SWOT, você tenha ele relacionado 2 ou 3 vezes aqui, ou até 4, para que sejam criadas planos de ações específicos para isso. Então você pode, de um item, revisão de um produto específico, você pode ter uma informação de mercado que você precisa coletar, pode ser uma pesquisa de satisfação, que você vai ter que criar um plano de ação para captar informações mais detalhadas, mais estratégicas. Você pode criar uma outra ação desse produto para os seus processos, o que você precisa que internamente precisam ser revistos. E claro, o aprendizado. Se você percebe que para a revisão deste produto, seus colaboradores não estão devidamente preparados para isso, para essa melhoria de produto, para esse redesenho de modelo, realmente você vai ter que criar um plano de ação para isso também. E claro, nesse ponto você já tem esses 3 itens a serem tratados, ok? Aí nós temos uma questão também. A partir do momento que você escolheu um item da perspectiva, você vem aqui para a terceira coluna, que é plano de ação, ok? Nessa perspectiva, plano de ação, é onde nós podemos utilizar, eu vou te dar um exemplo, nós podemos utilizar aqui o nome de um plano de ação específico e relacionar exatamente esse produto. Vamos colocar aqui um exemplo. Revisão produtos. Ok? Então, se você tiver revisão, uma fraqueza financeira, revisão do produto, isso vai impactar diretamente o seu negócio. Tá? Vamos apagar esses 3 aqui, vai ficar mais fácil. Revisão de produtos. Isso vai afetar, é uma fraqueza que vai afetar os seus processos. Aí você tem uma revisão de produtos. E também, isso é uma fraqueza para o mercado, onde você vai estar. Ou seja, nós podemos ter um plano de ação específico de revisão de produtos que terá 3 impactos diretamente na sua categoria de SWOT, fraqueza. Ok? Isto é apenas um exemplo, mas dentro de uma necessidade você pode muito bem colocar isso como um outro item, ou seja, que isso vai afetar uma área de treinamentos, onde você vai precisar criar planos específicos de aprendizado de competências para essa melhoria de produto ou serviço. Então vocês entenderam que toda essa questão ela é muito flexível. O que eu quero passar para vocês é um conceito macro e ele vai ser utilizado dentro de uma necessidade específica do seu negócio, da sua empresa ou para a revisão de algum produto ou serviço. Ok? Então nós temos exatamente aqui categoria SWOT, depois uma perspectiva e o plano de ação que nós já vamos tomar. E aqui vem exatamente o que será feito daquele item, ou seja, melhoria em produto X, ok? Então, exatamente este item nós temos aqui melhoria em produto X, ok? Então, você pode inicialmente começar com um produto específico. Eu sugiro que você já lance aqui um item lá do SWOT, nessa parte, e depois você classifique dessa forma, ok? Aí você vai me perguntar, poxa, por que você não coloca essa coluna aqui à esquerda? Eu prefiro deixar aqui para que este item fique próximo das outras demais perguntas dentro do 5W2H, que são exatamente essas perguntas. O que, por que, onde, quem, quando inicia, quando termina,
como, quanto vai custar, e aqui você tem facilmente um cálculo de dias de execução, onde ele vai pegar essas duas datas, e aí você consegue também analisar se aquela ação específica dentro da sua previsão ela vai ser maior ou menor que outras, e aí você consegue também determinar qual o nível de prioridade para isso na questão de tempo. Meses, né? Ele vai calcular a questão de quantos meses vão durar essa ação. E aí sim, depois nós vamos para o final, onde depois que você listar todos os itens do seu planejamento, você vai qualificar a matriz Gucci, que está relacionada nesses três itens. Deixa eu até deixar aqui uma corzinha separada. Vamos deixar aqui em laranja, para ficar mais fácil a visualização. Ok? Então, vamos retomar ali desde o início. Então, nós temos a categoria SWOT, a perspectiva do BSC, que aí nós temos as categorias, o plano de ação específico, o item a ser feito e gerenciado, e todas as perguntas onde vai ser feito, ou seja, quais são os departamentos, ou se você quiser ser mais específico, qual equipe, quem será a pessoa responsável, porque será a pessoa responsável pelo plano de ação. Ou seja, se nós utilizarmos futuramente a gestão de projetos, cada item do seu plano de ação, cada plano de ação específico será um projeto específico a ser tratado dentro da sua empresa. Ok? A questão de prazo, como você vai fazer? Aí você faz um detalhamento deste item. Tudo isso é uma fase estratégica, você ainda não está entrando no detalhe do plano de ação, apenas qualificando item a item do seu SWOT e colocando tudo isso num mapa estratégico que vai ser a base das suas reuniões. A questão de valores, ela vai ter um início, um valor, mas depois, na decorrência de todo o plano de ação, com certeza você vai poder atualizar. Aí o que acontece? Vamos dar um exemplo que você já lançou esses 20 itens do SWOT neste mapa estratégico. Ele pode ter 20, 25, 30, 40, de acordo com esses critérios, você vai aumentar ou diminuir. Aí nós precisamos gerenciar toda a perspectiva de questão de priorização, onde analisamos na matriz Gucci a gravidade, a urgência e a tendência. Aqui, na gravidade, nós temos pontuações de 1 a 5, ok? Onde nós vamos selecionar, por exemplo, 4, a questão urgência 2, e aqui 1 se for baixo, ou melhor, vamos usar a 3, que é a neutra. Aí você tem um score 24. Poxa, mas como que eu vou relacionar e determinar o que é a gravidade, urgência e tendência? Aqui na aba configurações, nós temos uma forma muito simples de determinar o que é cada situação, determinar cada situação da sua matriz Gucci. Bom, na gravidade nós avaliamos se esse item é extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, sem gravidade. Ou seja, de 1 a 5 você vai analisar de uma forma muito criteriosa. Preste muita atenção. Não adianta você colocar tudo 4 ou 5, 4 ou 5, então tudo vai ser grave e você não vai conseguir priorizar. Então essa análise tem que ser muito bem criteriosa e fechada junto com as pessoas mais estratégicas da sua gestão. No quesito urgência, se essa ação que precisa ser avaliada, ela precisa de uma ação imediata, ela é urgente, ela pode ser resolvida o mais rápido possível, ela é pouco urgente ou pode esperar. E com relação à tendência, na ausência dessas ações, se ela piora de forma imediata, se piora no curto prazo, se piora no médio prazo, se piora no longo prazo e se não tem nenhum sinal de piora, caso você não faça esse tipo de melhoria ou execução neste item da ação. Então vocês percebem que todos eles têm uma nota de 1 a 5, onde 1
o score menor e 5 de maior gravidade. E quando nós multiplicamos esses itens, é exatamente isso que você vai ter lá na sua planilha do mapa estratégico. Alguns significados: a gravidade é o fator financeiro ou qualquer outro dependendo dos objetivos da instituição. Da urgência é o fator tempo, claro. E a tendência é o fator tendência, padrão de desenvolvimento de atividades com relação à ausência daquelas ações. Ok? Voltando ao nosso mapa de análise, é exatamente isso. Se no cunho de processos você entende que isso tem uma gravidade nível 3, aqui também nível 3, e aqui nível 2 com relação à tendência. Percebam que o score fica menor, claro. E se você colocar isso numa classificação do maior para o menor, claro que isso você já terá a projeção de priorização das ações específicas do seu planejamento estratégico, ok? Isso é muito importante porque acaba se tornando um ativo estratégico da sua empresa e da sua gestão. Que empresa, que gestor não gosta de conversar com um profissional que tem tudo isso à mão e facilmente consegue responder às perguntas da sua autogestão, até mesmo dos seus colaboradores, que pedem informações para saberem que caminho melhor eles vão tocar para a execução e melhoria de todo o processo contínuo da sua empresa. Ok? Vamos ver aqui a questão de fraqueza no mercado, treinamento, principalmente da melhoria de produtos. Então, se você tem um treinamento, imagino que para que você consiga ter tudo isso de uma maneira mais rápida, tudo isso é um critério 5, ok? Altamente complicadíssimo, você precisa de equipe ou contratação de gente. Percebam o quanto o score já sobe rapidamente. Então, se você tiver ações de 80, com a pontuação de 80, com a pontuação de 60, estarão muito acima dessas que você colocou. Então, você percebe que tendo esse primeiro coluna multiplicado pela segunda, que multiplica pela terceira, você acaba tendo um score preciso e com relação à sua priorização de uma maneira muito fácil e que, infelizmente, muita gente no mercado ainda não conhece. Ou se conhecem, não utilizam. E não imaginam o quanto isso pode ajudá-los na sua gestão e principalmente no seu planejamento, ok? Isso pode ser usado para qualquer coisa na sua empresa. Basta você colocar o seu cenário aqui e tentar se adaptar à sua realidade. Se você tiver alguma dúvida com relação de como utilizar isso no seu negócio ou na sua vida pessoal ou profissional, pode deixar uma mensagem que eu vou tentar ajudá-lo da melhor maneira possível, ok? Agora daremos continuidade ao quarto item das 8 etapas do nosso planejamento estratégico. Trace suas metas e objetivos. Importantíssimo. Se você já conseguiu detectar quais serão as ações a serem trabalhadas, para tudo precisa ser determinada uma meta e um objetivo específico para cada uma delas. Nós utilizamos um método chamado SMART, ou seja, para se criar metas, nós utilizamos alguns critérios que são: este item, para ser criado uma meta, ele precisa ser específico, ele tem que ser muito bem claro e determinado para que a sua equipe tenha uma visão muito factível do negócio que precisa ser criado. Ele é mensurável, você consegue saber em tempo, custo e outras questões, se você consegue saber a quantidade, nível de qualidade. Então ele precisa ser mensurado em todos os seus pontos positivos e negativos. Ele é atingível, não adianta você criar metas que não são atingíveis. Ou seja, não adianta, se você tiver um processo que ele precisa de uma conclusão em 6 meses, 7 meses, você solicitar a toda a sua equipe que ele seja feito em 3 meses. É possível? Desde que você tenha tempo especificamente dessa sua equipe que vai fazer acontecer, se você tem dinheiro suficiente para bancar isso, então realmente tudo é atingível, só vai depender de você. Então isso tem que ser muito bem claro, essas metas. Se você determina que uma equipe de vendas venda 1 milhão
No mês, você tem que dar as ferramentas necessárias, você tem que saber se o histórico ele é possível para que seja atingível. Não basta ser mensurável, ele tem que ser realmente perseguido e concluído pela sua equipe, porque senão você vai estar dando um tiro no pé. Você vai desmotivar sua equipe, você não vai conseguir que as ações sejam efetivadas e, claro, vai ter um prejuízo muito grande frente às não conclusões das ações almejadas, porque você vai criar uma expectativa num curto prazo e que com certeza não vão ser realizadas. O outro item é relevante. Se isso é exatamente relevante para o seu negócio, se faz sentido. Essa meta e o objetivo, quando criado, ele não é simplesmente só pelo fato, eu quero faturar 5 milhões, então eu vou pegar, vou criar uma meta aqui no ano de 5 milhões, sendo que a sua empresa sempre faturou 1 milhão. Então é por isso que ele tem que ser relevante para o seu negócio. A sua empresa cresceu o suficiente para atender 5 milhões? Você criou um produto ou um serviço relevante para que isso atinja 5 milhões? E eu vou falar que a maioria dos empreendedores, a maioria dos gestores, eles têm essa vontade, só que não estão preparados, não se prepararam, não têm um fôlego suficiente e acaba não sendo relevante para o seu negócio, ok? E temporizável. Tem que ter um tempo a ser concluído. Não importa se é um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. Essa meta ela tem que ser trabalhada de forma razoável em termos de questão de tempo. Principalmente quando nós falamos em projetos ágeis. Quando nós falamos em projetos ágeis, nós estamos falando de 2 semanas a 4 semanas de conclusão de planos de ação específico. Se você mensura que essa ação, esse plano de ação vai demorar mais que isso, separe as ações em planos de ação específicos, onde você vai trabalhar com microtarefas, microações, mas de forma muito rápida, mensuráveis e poderem ser gerenciadas de uma maneira plausível e que essas metas sejam cumpridas e os objetivos atingidos. Ok? Então, quando se criar metas e objetivos, tem que ser muito criterioso nesses 5 itens. Assista o próximo vídeo com a segunda parte desta aula. Uma pequena pausa para um café rápido. Te espero daqui a pouco. Obrigado.